Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje a gente vai continuar a falar sobre Jornada nas Estrelas, a série clássica, TOS, né? Estamos na terceira temporada, chegamos ao 9º episódio intitulado A Teia Toliana, escrita por duas pessoas, né? Jude Burns e Chet Richards, tá? Só para pegar minha colinha aqui. E lembrando que essa numeração dos episódios que eu sempre faço aqui, tá? São as numerações, né, que são dadas pelo Netflix, tá? Não são aquelas numerações oficiais lá de Jornada nas Estrelas. Eu estou seguindo mais ou menos a coisa da Netflix, então vocês me desculpem aí, né? As defasagens aí da coisa, tá? Mas, gente, esse episódio, eu particularmente gosto muito dele, tá? Um episódio da terceira temporada muito bom, né? Um episódio que introduz a Defiant, né? Que depois a gente vai ver em Enterprise, depois vai ser o nome daquela nave de DS9, né? É interessante a gente ver, né, que aparece a Defiant aí, né? E que é um episódio interessante, né, da série clássica, porque vai ser um episódio que fala de fraturas no tempo, no espaço, né? E vamos falar um pouquinho do plot, né, para poder entender isso, né? A Enterprise, ela tá atrás de da Defiant, né, que está perdida, né, no caso, né, eles acabam encontrando a nave, mas visualmente eles fazem contato visual com a Defiant, tá? Mas os sensores dizem que não tem nada ali, porque é justamente uma região onde o espaço sofre muitas fragmentações. Aí você vai ter um grupo avançado que vai para Defiant, né? E eles percebem que toda a tripulação está morta, né? Que toda a tripulação acabou lutando uma contra a outra e as pessoas foram matando umas às outras, tá? E toda a tripulação da Defiant está morta. Mas ao mesmo tempo também, né? Enquanto está o Kirk, o Spock, o McCoy e o Scott, né, na Defiant, né, com roupas de astronauta, né, super iradas lá, super brilhantes, né, coisa e tal, né, bem psicodélicas, diga-se de passagem, bem coloridas, né. O que vai acontecer? O Sulu, né, e percebe, né, que você tem como é que fala? Na verdade, o Sulu percebe. Gente, desculpa, eu tô falando um monte de besteira aqui. Quem estava na Defiant era o Kirk, o Spock, o McCoy e o Chekhov, tá? Perdão. O Scott tá no comando da nave, tá? Eu falei essa besteira aqui junto com o Sulu, tá? E aí eles percebem, né? O Sulu e o Scott percebem que a Defiant está desaparecendo. E aí eles vão fazer o teletransporte, né? Só que o teletransporte também está sendo afetado, né? Por essas fragmentações do espaço, né? E eles só conseguem transportar 3 de cada vez e um vai ter que ficar para trás para ser transportado depois. Então o Kirk dá ordem do Spock, do McCoy e do Chekhov se transportarem, tá? E ele fica lá no aguardo. Só que quando, depois de muito custo, o Sr. Scott consegue transportar os 3, né? O McCoy, o Spock e o Chekhov, né? A Defiant desaparece e o Kirk some junto, né? Então, o que o Spock está falando? O Spock está falando que o Kirk foi para um outro universo e você tem uma interfase entre o nosso universo e o universo em que o Kirk está, tá? Que vai acontecer, segundo os cálculos do Spock, daqui a 2 horas. O problema é que aparece uma nave alienígena, que é uma nave toliana, que diz que a Enterprise está violando o espaço deles, né? E que eles precisam sair dali. Aí o Spock expõe toda a situação, dizendo que está resgatando o capitão, do problema da interface no espaço, coisa e tal. E aí os tolianos dão só o tempo básico lá para ter a próxima interface e o Kirk ser resgatado. O problema é que quando os tolianos entraram no espaço, né, eles violaram essa interface, né, e aí eles não conseguiram ver o Kirk, né, e a Defiant na interface seguinte. E aí os tolianos começaram a atacar. O Spock, né, querendo ficar naquela região do espaço para esperar a próxima interfase, atacou a nave toliana e a nave toliana ficou incapacitada, mas veio uma outra nave toliana que se juntou com essa que ficou incapacitada e as duas começaram a fazer uma teia de energia em torno da Enterprise para a Enterprise não fugir. O grande problema é que aquela coisa que matou toda a tripulação da Defiant foi o quê? Foi essa fragmentação espacial que começou a alterar
o sistema nervoso, né, das pessoas, e as pessoas começaram a enlouquecer por causa disso, por isso que elas se mataram. E isso estava começando a se alastrar na Enterprise também. Começou com Chekhov, foi depois indo com outros tripulantes, né? E aí o McCoy falou que a Enterprise precisava sair dali, né, para as pessoas não serem mais afetadas, e o Spock queria continuar lá para salvar o capitão, mas depois que essa teia toliana foi estabelecida, né, e a Enterprise ficou dando tiros também, esse espaço ficou muito violado e essa interface acabou fazendo com que o Kirk desaparecesse permanentemente. E aí o Spock reuniu toda a tripulação da nave e falou: ó, o Kirk morreu, já era, a gente não vai ter mais contato com ele, coisa e tal, né? E aí o McCoy ficou, né, pau da vida com o Spock, né, que ele falou, né, que o Spock deveria pensar primeiro na tripulação, coisa e tal, mas aí ele quis insistir para ficar para salvar o capitão. Aí ele começou a... O McCoy começou a insinuar, de repente, que o Spock estava querendo o comando da Enterprise para eles, começaram a se desentender, e o McCoy falou: bom, você declarou o capitão morto. Só que tinha uma última ordem do capitão, que era eu e você, né, eu, McCoy e você, Spock, assistir uma gravação. E aí esse é o grande barato do episódio, porque a gente vê ali o Kirk, né, mantendo aquela força daquela tríade que a gente tem, Spock, McCoy, né, e Kirk, né, no caso, né, o Kirk falou: se vocês estão vendo essa gravação, né, isso significa que eu morri, né, você, Spock, está no comando, você use de todos os seus meios lógicos para comandar, mas você usa também a sua intuição humana. Eu sei que isso é mais difícil para você, e se você precisar dessa intuição humana, você consulta o McCoy, entendeu? Que ele vai te ajudar. Mas McCoy, você acabou de escutar o que eu falei para o Spock, né? Sempre vai ser o Spock que vai comandar, que o Spock vai ser o capitão da nave. Aí quer dizer, o Kirk, ele está ali no momento em que o Spock e o McCoy estão se desentendendo, né, com a ausência do Kirk, né, com a perda do Kirk, né, coisa e tal, o Kirk vai deixar uma gravação justamente valorizando os dois e dizendo que um precisava do outro, né, e aí eles vão cair, vamos dizer assim, na real, né, e vão voltar a fazer esses ofícios da nave. O nosso McCoy consegue encontrar uma cura, né, para essa doença aí que essas fragmentações no espaço estão provocando. Ele faz um tangue lá para a galera tomar, né, bem parecido com aquele suco tangue que tinha antigamente mesmo, né? Só que tinha um álcoolzinho lá que era um negócio que matava, um gás que matava os Klingons, que foi destilado, coisa e tal. E aí ele botou um pouco de álcool lá para dar uma amenizada na coisa, né? Então virou uma bebida alcoólica lá, o pessoal acabou se curando com aquilo, né? E por um outro lado, o que aconteceu? A Uhura, né, ela estava no quarto dela e de repente ela viu só o Kirk lá com a roupa de astronauta dele assim, né? Aí todo mundo achou: não, ela tá maluca, né? Porque, né, a doença está afetando ela, né? Isso daí foi antes do McCoy encontrar a cura, né? Aí o que vai acontecer? Outras pessoas da nave vão começar a ver também. O Scott começou a ver o Kirk lá na engenharia lá assim, né? Com a roupa de astronauta lá, né? E aí não, o Spock falou: esse pessoal tá ficando doido, né? O McCoy falou isso, né? Esse pessoal tá ficando doido, né? O McCoy começou a ficar agressivo, né? Ele falou: acho que essa doença também tá me afetando, né? Aí na hora que o McCoy começa a querer desmaiar, o Spock segura ele, né? O Scott chega na ponte, né? Que o Spock chamou o Scott pra ponte, depois que o Scott viu o Kirk lá. E aí depois os três, aí o Kirk aparece na ponte e os três viram o Kirk lá, fazendo sinal, né? Aí o Kirk some. Então o Spock botou a cabeça dele lá para pensar um pouco, né? Ele descobriu que todas aquelas interferências do espaço provocadas pelos Tolianos, pela Enterprise que atirou nos Tolianos, né, fez a Defiant desaparecer, mas o Kirk não desapareceu. Ele ficou vagando por esse universo alternativo aí, e eles teriam que esperar a próxima interfase para o Kirk aparecer para resgatar o Kirk. Aí eles conseguiram, né, fazer lá todo um Paranauê para fugir da teia toliana. Na hora que o Kirk apareceu, levou o Kirk junto, teletransportou o Kirk, né, porque o feixe o Kirk ficou, o padrão do Kirk ficou no feixe lá de teletransporte, né, na hora que eles tentaram
teletransportar o Kirk quando o Kirk desapareceu junto com a Defiant. Aí o Kirk volta. E no final do episódio é interessante, né? Que o Kirk falou assim, vocês viram lá minha mensagem, né? Minha última mensagem para eles? E eles, não, a gente não viu, não teve tempo, coisa e tal, né? E se fizeram de desconversados lá dizendo, né? O Spock e o McCoy dizendo que não tiveram tempo de ver a mensagem do Kirk, foi meio que o alívio cômico do final do episódio. Então é um episódio muito bacana, por quê? Porque esse episódio ele meio que dá uma essência, né, para essa tríade, né, do McCoy, do Kirk e do Spock, né? Que ficou aquela situação, né, de como o Spock e o McCoy deveriam reagir, né, no caso da ausência ou da morte do Kirk. O Kirk deixa essa mensagem para os dois, né, elogiando o que cada um tem de melhor, né, e deixando claro quem deveria assumir qual tipo de responsabilidade, quem deveria aconselhar quem, né. E é muito interessante ver, né, que o Spock era o cara da lógica, né, e que se o Spock precisasse de alguma intuição humana, que ele deveria aconselhar o McCoy, pegar conselhos com o McCoy, e o McCoy deveria obedecer ele como capitão, né? Porque o McCoy às vezes brigava muito com o Spock brigava muito com o McCoy, e o Kirk botou bem os pingos nos is do que o Spock e o McCoy deveriam fazer no caso da ausência dele, né? Então esse é um episódio que realmente, né, ele sacramenta, né, o que a gente vê ao longo de toda a série do que seria essa tríade, né, Spock, McCoy e Kirk, né? Então é um episódio muito bacana nesse sentido. Eu acho que a mensagem que o Kirk deixou, né, para o Spock e para o McCoy foi muito direta, mas ao mesmo tempo foi uma mensagem muito bonita também, sabe? E eu acho que esse foi um dos grandes momentos, né, do personagem do Capitão Kirk na série de Jornada nas Estrelas, tá? Foi um grande momento do William Shatner na série de Jornada nas Estrelas também, né? A gente que às vezes fica aqui, né, criticando, né, o overacting do William Shatner, né, criticando essa grosseria, essa estupidez que o Kirk às vezes tem com seus comandados, né? Mas nesse episódio não, nesse episódio foi muito bacana, não só o que o personagem falou, mas também a forma como o William Shatner colocou isso, né, manifestou isso, né, no personagem do Capitão Kirk. Por isso que eu acho esse um episódio tão especial, e esse é um episódio pra gente exaltar não só o William Shatner como o Capitão Kirk também, que às vezes é tão esculachado, tão cancelado hoje em dia, né? Até pelo fato dele ser um personagem muito marcado por sua época, de ser um personagem muito datado, né, no caso, né, que hoje ele seria um personagem mais complicado de existir, mas é aquela coisa, né? A gente está vendo uma coisa datada, a gente está vendo uma série que já tem mais de 50 anos, né? E é como se você fosse ver um filme mudo, né? Você pega um filme mudo lá de quase 100 anos atrás, né? Você vai ver que os hábitos e as formas de se pensar eram muito diferentes das de hoje, né? E a gente já sente isso com essa jornada nas estrelas aí de mais de meio século já, né? Então é isso, gente. Só para botar os pingos nos is, entendeu? É uma série que tem seus problemas, que determinadas coisas hoje não caberiam mais, né? Mas que a gente também tem que considerar a época em que a coisa foi feita também, né? Que por mais progressista, eu sempre falo isso aqui, por mais progressista, por mais avançada que a série quisesse parecer, quisesse mostrar um futuro do século 23, entendeu? Como avançado, como utópico, coisa e tal, ela não está totalmente incólume aos vícios da sua época, né, em que ela foi feita, né, que foi a década de 60. Né? Mas esse episódio ele foi interessante porque ele ajudou para mim, pelo menos na minha opinião, a redimir um pouco essa imagem negativa que o Capitão Kirk tem hoje, né, porque as pessoas às vezes não conseguem olhar esse futuro do pretérito, né, essa ficção científica do passado, né, de uma forma datada, né, que é de uma forma construída de acordo, né, com a cabeça da época, tá? Mas é isso, gente. Já falei demais, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversar mais sobre Jornada nas Estrelas com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.